Fala galera do nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Andréa Taróloga, para quem ainda não me conhece, e esse é o nosso canal Andréa Taróloga, um canal que fala sobre tarô, baralho cigano, espiritualidade, religião, religiosidade, amor, entre tantos outros assuntos que a gente tem dentro do nosso universo esotérico, tá certo? Para você que já me conhece, não esquece, deixa aí o seu joinha, o seu likezinho, chama as amigas, chama as colegas aí, faz aquele cafezinho, aquele pãozinho de queijo, já chama as inimigas para matar aí de inveja, que hoje aqui o assunto é babado e confusão. Hoje eu vou falar sobre o que é mediunidade. Pois é, será que você é médium? Né? Esse é um assunto que muitas pessoas têm me ligado lá, têm pedido, André, faz um vídeo lá, fala sobre o que é mediunidade lá pra gente. Então eu vou falar, né? Será que você é médium? Será que você passa mal nos lugares? Será que você tem uma variação de humor muito grande, né? Será que você é uma pessoa que tem aquela característica bipolar, tem hora que tá boa, tem hora que tá azeda, né? Você não entende o que está acontecendo com você? Então fica aqui no nosso canal até o final, que hoje eu vou falar sobre o que é mediunidade. Aproveita, faz aquele cafezinho, chama as amigas, chama as colegas, chama as inimigas para matar de inveja, que o nosso vídeo tá começando. Mas antes de começar, deixa eu apresentar aqui para você hoje, vai. Vou apresentar aqui para vocês hoje. Esta aqui é a nossa nova filha, é a Neguinha. Ela não para, ela tem 3 meses só, ela não para quieta. Então hoje ela vai me ajudar aqui a gravar o nosso vídeo. O pessoal deve estar perguntando, mas cadê o Faísca? Faísca está de férias, está lá com o meu tio, que é o avô dele. Então Faísca está de férias, hoje nós temos a Neguinha. E olha o charme da Neguinha aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar o charme, mano. O charme aqui, ó. Aqui, ó. A faixinha branca da Neguinha, tá certo? Então fica aí comigo até o final, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o que é mediunidade. Roda a vinheta aí e a gente já volta. Dá tchau aí pra galera. Ah, tchau! Tchau! A gente já volta. Isso aí, galera, voltei então e hoje a gente vai falar sobre o que é mediunidade, tá certo? Se você é uma pessoa que não sabe o que é mediunidade, a mediunidade é quando você tem algumas características diferentes de algumas outras pessoas, vamos dizer assim, simplificando, né? Na realidade, a mediunidade ela é um dom natural do ser humano. Todas as pessoas são médiuns, mas algumas pessoas precisam desenvolver essa mediunidade e outras pessoas não precisam desenvolver essa mediunidade. Hoje em dia, o pessoal, tipo, aqui a minha, ó, a minha. Hoje em dia, o pessoal classifica a mediunidade assim, basicamente, uma diferença entre o que é ser médium, o que é ser empata e o que é ser sensitivo. Mas na realidade é tudo a mesma coisa, entendeu? Empata é aquela pessoa que vem de você ter a empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, você ter aquela empatia. Empatia é diferente de simpatia, tá? Ser simpático é uma coisa e ser empático é outra, tá? Mediunidade, o médium, aquele que é o mediador do portal do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. E o sensitivo, aquela pessoa que ela tem uma sensibilidade um pouco mais aguçada, um pouco mais avançada, né? Mas na realidade é tudo a mesma coisa, se você for avaliar. Na minha época, quando era criança, quando era adolescente, lá para a década de 70, década de 80, né? O pessoal, quando queria saber se era médium, o pessoal ia no centro, né? Então era um tal de ir no centro, né? E centro bom era aquele centro de bairro que todo mundo conhecia a mãe de santo e todo mundo ia no centro. Ou ia lá no kardecismo procurar o Chico Xavier, procurar alguma coisa semelhante. E o pessoal saia do centro, assim, ia pro centro para tomar um passe, ia tomar um passe com o caboclo, ia tomar um passe com o Exu, com a pombogira, com o preto velho, e torcendo para ser médium, né? Quando você sair de lá e a entidade falar assim, olha meu filho, você é médium, precisa desenvolver a mediunidade, pronto, parecia que tinha ganhado na Mega Sena, parecia que estava com um diploma de faculdade pendurado na parede, entendeu? Mas na realidade não é nada disso. Ser médium é uma vida de provações.
é uma vida onde você vai ser colocado à prova, vai ser colocado a teste o tempo todo. Na realidade, todos nós somos colocados a teste o tempo todo, mas a diferença é que o médium ele tem uma provação maior pelo fato de que ele tem uma missão de ajudar o próximo e principalmente se ajudar. Então aquela coisa de que você nasceu com mediunidade para você vir ajudar o próximo, isso não cola, meu amor. Na realidade você é um fudido, você nasceu com uma missão espiritual e você tem que ajudar o próximo. E se ajudar principalmente, porque dois cegos não atravessam a mesma porta, tá certo? Então hoje eu vim falar aqui para vocês as características do médium, né? Eu procurei fazer um resumo assim pequeno, mas não deu certo, porque nunca dá certo nos meus vídeos, né? Mas hoje eu vou falar aqui então as características da mediunidade. E aí o pessoal só me pergunta uma coisa importante: Andréa, vale a pena desenvolver a mediunidade? Então aí a gente vai cair de novo naquele assunto. Se você é uma pessoa que você já tem um chamado para desenvolver a sua mediunidade, você tem que desenvolver a sua mediunidade. Isso é uma forma de você se proteger dos inimigos espirituais, isso é uma forma de você se proteger de ficar pegando energia negativa dos lugares e das pessoas. Então, é uma forma de proteção e é uma forma de desenvolvimento pessoal também, ou seja, como ser humano, de você se melhorar como ser humano. Agora, se você não tem esse chamado, se você está lá com a sua mediunidade quietinha, bonitinha, e principalmente se você é uma pessoa que você não tem disciplina para fazer as coisas, então deixa quieto, tá? Porque ser médium exige disciplina. Ser médium, você tem que fazer parte de um centro ou de alguma religião que fale sobre espiritualidade, né? Uma filosofia. Então, por exemplo, você tem que fazer parte aí de um centro kardecista, de uma umbanda, de um candomblé, de uma quimbanda, de um jorei, da mahikari, por exemplo, religiões orientais que tratam, né, da mediunidade, da espiritualidade da pessoa, né? Religiões ou filosofias também você pode estar trabalhando. Outra coisa, você tem que ter disciplina com relação a banhos, ebó, buri, né? Rituais que você vai fazer de limpeza para você se proteger, para você se limpar. Então, se você não tem essa disciplina, deixa quieto, né? Se for o caso de você ter que desenvolver a tua mediunidade e você não ter uma outra opção, aí não tem jeito, tem que desenvolver. Então vamos lá para as nossas características da mediunidade. Característica do médium: você quer saber se você é médium ou você conhece alguém que é médium, né? E não vai ficar tirando a pessoa de doida, de biruta, porque tem muita gente que fica tirando os outros, acha que médium é biruta, acha que médium tem problema psicológico, né? E eu já vou chegar lá nesse assunto também. Então vamos lá. O médium, primeira característica, tem variação de humor, tá bom? Médium que não se cuida, médium que não se trata, médium que não trabalha a mediunidade, ele tem variação de humor muito grande. Tem hora que ele tá bom, tem hora que ele tá azedo, tem hora que ele tá alegre, tem hora que ele tá triste, né? Você tá conversando com a pessoa, tá morrendo de dar gargalhada, parece uma pombogira dando gargalhada, de repente parece sei lá, parece que tá no velório da minha avó, não para de chorar, entendeu? Então ela tem uma variação de humor muito grande. Por quê? Porque o médium absorve a energia dos lugares, o médium absorve a energia das pessoas. E outra coisa importante, o médium pega muito encosto. Então às vezes ele tá lá com uma alma de alguém, uma alma sofredora, tá com uma alma que tá manipulando o médium, ele não sabe o que tá acontecendo na vida dele, ele vai ter aquela variação de humor muito grande, tá? Segunda característica, o médium tem necessidade de isolamento. Médium não suporta ficar em lugar barulhento, lugar com muita gente. O médium precisa se isolar. Por quê? Porque ele precisa estar em contato com o eu interior, ele precisa estar em contato com ele mesmo, ele precisa estar em contato, ele precisa estar em equilíbrio. E como é que ele vai estar em equilíbrio num lugar que está uma zona, que está um cabaré de cego? Um lugar que tem aquela parentada toda que fica falando no alto, então isso perturba a mente do médium. Então logo o médium precisa daquele lugar de isolamento, lugarzinho que ele vai ficar estudando, que ele vai ficar lendo, que ele vai ficar quietinho, que ninguém vai ficar enchendo o saco do médium, né? Terceiro,
capta a energia dos lugares e das pessoas, ele absorve muito a energia dos lugares. Então, por exemplo, ele vai numa igreja, tem um montão de gente lá chorando, se lamentando, lamuriando e chorando até a morte, sei lá de quem. Ele vai entrar nesse lugar, ele vai absorver. Ele vai numa encruzilhada, ele passa numa encruzilhada, deixaram lá um despacho na encruzilhada e tem uma energia ali que está trabalhando em cima daquele trabalho ainda, ele passa, ele vai absorver. Ele vai na casa de uma pessoa que a casa está carregada, o ambiente está carregado, uma balada, um bar, um boteco, entendeu? Que tem médium que gosta de ficar no boteco, entendeu? Então ele absorve a energia dos lugares e das pessoas, ele volta para casa todo pembado, todo zoado, né? Quarta característica, ele vê vulto, ele escuta vozes e ele sente presença de espíritos. Sabe aquela coisa, você tá sentado na sala e fala, caracas, mano, parece que tem alguém que tá me olhando ali, mano. Você tá na sala, mas você olha pro banheiro, parece que tem nego que tá te olhando. Ou você olha assim pra cozinha, assim, parece que tem nego que tá na cozinha te esperando você chegar na cozinha. É mais ou menos por aí, né? A vida do médium é mais ou menos isso, ela sente, né? Às vezes se tem alguém que morreu num lugar, morreu naquele ambiente, ou se tem um encosto, tem um espírito zombeteiro dentro de uma casa, de algum lugar, de algum ambiente, de algum espaço, ele vai sentir. Se ele for um médium que ele tem visão ou vidência, ele vai ver o vulto, ele vai ver o espírito, e às vezes, quando o espírito percebe que aquela pessoa que entrou é um médium, o que ela vai fazer? Ela vai grudar no médium e muitas vezes ela vai ficar falando com o médium para perturbar o juízo do médium. Então, é uma característica, ele vê vulto, ele escuta vozes e ele sente a presença. Ah, mas André, será que é coisa da minha cabeça? Não, não é coisa da sua cabeça, entendeu? Às vezes, claro, se você acabou de ver um filme de terror, você acabou de ver um filme sei lá do que, entendeu? Você viu a Invocação do Mal, é óbvio que você vai ficar sugestionado, porque você viu um filme pesado, entendeu? Eu mesma. Eu, quando assisti Invocação do Mal, para ir no banheiro, eu tinha que ficar ligando todas as luzes da casa, né? Ficar cantando, cantava Ponto de Exu, Preto Velho, Pombogira, Caboclo, qualquer um que estivesse passando, pedir ajuda para conseguir chegar no banheiro e voltar, porque quando chegava no banheiro, fazia o que tinha que fazer e depois para sair do banheiro para voltar para a cama, né? Era um sacrifício. Então, você fica sugestionado porque você viu um filme de terror. Mas agora, se você não viu filme de terror, então é uma característica normal, tá certo? Eu mesma já nem vejo filme de terror por causa disso, né? A quinta característica, ele tem sonhos premonitórios, ele tem premonição. Então, por exemplo, às vezes vai morrer uma pessoa, vai acontecer um acidente, vai acontecer uma promoção na empresa, fulano de tal vai casar, ele vai se dar bem, vai acontecer alguma coisa bacana, ele tem um sonho, aí no sonho, pô, meu, fulano de tal, sonho que fulano de tal ganhou na loteria. Chega no dia seguinte, o pessoal já tinha jogado na loteria, ela ganhou. Sonho que fulano de tal ia casar, chega no dia seguinte, é o casamento de um fulano que ele não foi convidado. Aí ele fala, que merda, mano, tinha que sonhar, eu podia ficar quieto lá sem saber que eu não ia ser convidado, mas enfim. Então ele tem sonhos premonitórios. Quinta característica, ele tem sonhos recorrentes, né? Ele tem resgates espirituais. É muito comum o médium ficar sonhando que ele está sempre no mesmo lugar, que ele está sempre na mesma situação, que tem espíritos falando com ele, mas não conseguem pegar ele, que ele tem uma certa distância de espíritos, ou que ele está passando dentro de cemitério, está passando dentro de igreja, está passando dentro de casas abandonadas, entendeu? Que tem pessoas que estão pedindo ajuda para ele. Isso daí se chama resgate espiritual, são as suas próprias entidades, os seus próprios mentores de luz que estão te preparando em sonho para quando você fazer a passagem dessa para melhor, o seu espírito continuar ajudando no plano astral. E tem muitos médiuns que já têm essa capacidade de estar aqui nesse mundo material, nesse mundo dos vivos, e ele está ajudando no plano espiritual, porque quando a gente dorme, a gente faz o desdobramento da alma. Então, a nossa alma, ela anda por vários lugares, por várias dimensões, ela se encontra com outros espíritos, e dependendo da mediunidade da pessoa, ela já ajuda em vida com relação à questão de resgates espirituais. Outra característica é o efeito déjà vu, né? O efeito déjà vu é a banda, efeito déjà vu, né? Que vem do francês, déjà vu, né? Déjà vu é a banda.
É quando você, por exemplo, você sonha com algum lugar que você não conhece, você nunca viu esse lugar, e de repente você passa num lugar e fala, caramba, mano, não conhecia aqui e sonhei com esse lugar. Ou, de repente, você sonha com uma determinada situação, uma determinada pessoa que você nunca viu e você conhece aquela pessoa, você passa por aquela situação. É o efeito déjà vu, né? Outra característica, o médium tem uma intuição muito forte. Então, muitas vezes, o médium ele tem uma intuição que fala assim, por exemplo, ele vai sair de casa para ver uma entrevista de emprego e ele nem vai ser chamado na entrevista. Então, alguma entidade chega e fala assim, ó, nem vai. Aí ele, não, mas eu vou, e a coisa da minha cabeça, eu vou lá. Chega lá, faz a fichinha de emprego, nunca quer chamado. Ou então, de repente, ele vai passar numa rua e tem um acidente, tem um problema de assalto, a rua é muito escura, ele vai passar por uma situação que ele vai ficar com medo, e aí o que acontece? A própria entidade já fala para ele, não passa por aí, e ele acaba não passando pelo lugar. Quando ele é um médium inteligente, que ele escuta, né, a própria entidade, o próprio mentor de luz, ele obedece. Agora, quando ele já é um médium um pouco mais, que tem dúvida, um médium um pouco mais rebelde, ele vai pagar para ver e muitas vezes ele acaba se dando mal. Digo isso por experiência própria, porque quando eu era bem mais nova, muitas e muitas vezes eu passei por situações que eu poderia ter evitado, porque fui avisada e não escutei. Achava que era coisa da minha cabeça, e até que um dia que eu tomei uma surra do Exu, e o Exu falou para mim, falou, vamos ver quem pode mais. Quem pode mais chora menos. Adivinha quem chorou? Eu. Mas um dia eu conto essa história para vocês. Vamos lá. O médium sabe das coisas antes que as pessoas falem para ele, né não? Então, por exemplo, vai acontecer alguma coisa e ele vira e fala, caracas, mano, é assim, assim, assim. Aí você pergunta, você fala assim, meu, como é que você sabe? Aí fala, não sei, só sei que eu sei, entendeu? Isso é uma característica do médium. O médium também, outra coisa, o médium sabe quando vão mentir para ele. Eu acho que essa é a pior característica. Essa é a pior, entendeu? Que eu até brinco, né? Que aquilo que você me esconde, o Exu vem e conta, né? Aquilo que você me esconde, o Herê vem e conta, o caboclo vem e conta. Mas geralmente é uma entidade que gosta de ver o circo pegando fogo. Geralmente o circo pegando fogo para você, porque a entidade te avisou e você não quis saber. Então é aquela coisa, a pessoa está conversando com você, a pessoa está mentindo para você, a pessoa está na cara larga mentindo para você, mas você está fazendo cara de paisagem para não se indispor com a pessoa, você faz cara de alface. Ou muitas vezes você faz com que, você fala assim, fala, mano, imagina, não é isso, não, isso é coisa da minha cabeça, entendeu? Então você quer tampar o sol com a peneira, mas você sabe que na realidade a pessoa está mentindo, tá bom? Outra característica também do médium é a telepatia. Ele pensa muito em alguém, ele chama a pessoa pelo pensamento. Tem médium que já sabe dominar essa característica, então ele chama a pessoa. Às vezes ele quer falar com a pessoa, ele vai lá e fica, fulano de tal, me liga, me liga, me liga, me liga. Fulano de tal, me liga, me liga, me liga, me liga. E a pessoa acaba ligando. Fulano de tal, quero te ver, quero te ver, quero te ver. Fulano de tal, quero te ver, quero te ver. Acaba encontrando com a pessoa no meio da rua. Ou, às vezes, ele está pensando muito em uma pessoa, e aí ele vai, ele liga para a pessoa, ele entra em contato, às vezes a pessoa está até precisando de uma ajuda e ela fala, né? Pô, eu tava pensando em você e tal. Foi que nem uma vez, minha mãe de santo uma vez falou para mim, ela falou, Andréia, chamei tanto por você, mas eu chamei tanto por você que você acabou aparecendo no barracão. Foi uma época que fazia bastante tempo que não estava indo no barracão. Ela falou, te chamei tanto que Oxalá te trouxe, estava até chovendo nesse dia. Então é uma característica do médium, né? De médium para médium é mais legal, né? Que aí a gente fica disputando quem que chama mais quem. Outra, sabe o que o outro está sentindo. Ele tem uma mediunidade de transporte. Então, muitas vezes o médium, ele chega perto das pessoas, a pessoa está com uma dor no ombro, às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, às vezes a pessoa não está muito bem, não está muito legal, não está naquele dia muito legal, a pessoa não precisa nem abrir a boca. Se ele tiver uma mediunidade de transporte, ele vai sentir, chama-se mediunidade de transporte, quando o outro tem uma dor física e aquela dor passa para você, é a mediunidade de transporte. Ou então quando ele é um pouco mais sensitivo e ele capta que a outra pessoa não está bem, mesmo que a pessoa está rindo, está brincando, a pessoa está ali quietinha, está se divertindo com os outros, está no churrasco, mas ele chega perto, ele sente a energia do outro, né? Então ele tem essa sensibilidade.
Outra característica, médium tem dom para cura. Às vezes você está doente, você está com algum probleminha, você está com um machucadinho, você está com, por exemplo, antigamente tinha muito aquela coisa de cobreiro, lembra? Cobreiro, aí a pessoa vai lá, ela põe a mão, ela reza e ela cura você. As famosas rezedeiras, as famosas benzedeiras de antigamente. Então, aquelas rezadeiras, aquelas benzedeiras, que elas vinham com texto e tal, e elas rezavam, a gente curava, tirava encosto, olho gordo, coisa ruim, até o encravado elas tiravam da gente. Eu fui muito na benzedeira, né? A benzedeira falava, você não pode andar com crucifixo faz mal para você. E eu naquela época era adolescente, andava muito com brinco de crucifixo no pescoço, até que realmente eu vi que a benzedeira tinha razão. Então aquelas benzedeiras de antigamente, que ainda existe, elas nada mais são que pessoas que são médiums e que têm o dom da cura. Então o médium, ele tem, se está com uma dor de cabeça, ele vai lá, ele vai rezar, ele vai aplicar um jorei em você, ele vai aplicar um passe em você, né? Porque a gente, para aplicar o passe, não necessariamente você precisa estar incorporado, mas o fato de você ser médium e saber trabalhar com as suas entidades, você já vai saber como aplicar o passe na outra pessoa, você vai aplicar um reiki. Então, geralmente o médium, ele tem a característica de ter o dom da cura. Pode ser o dom da cura pela palavra, né? Pode ser o dom da cura pela imposição das mãos, que é a cura física, mas muitos têm o dom da cura pela palavra, né? Eu já vou chegar nessa característica aí. Pessoas com problemas procuram você. Você pode estar num estádio de futebol, você pode estar dentro de um shopping, você pode estar numa sauna, né? Que a pessoa, ela vai chegar em você e ela vai contar todo o problema da vida dela para você. Parece que não tem mais ninguém naquele ambiente, só tem você. Você está na igreja, às vezes está assistindo o culto, você está assistindo a missa, você está no centro, tem lá o pai de santo, tem lá o pastor, tem lá o padre, tem lá qualquer coisa que seja, entendeu? Qualquer pessoa que seja, a pessoa vai chegar perto de você. Você está no shopping comendo um pão de queijo, tomando café, a pessoa chega em você, entendeu? Por quê? Porque ela se sente bem, ela se sente à vontade para desabafar com você. Ela vê que você tem essa empatia, ela vê que você consegue se colocar no lugar dela, ela vê que você é um bom escutador, né? Uma pessoa que escutador foi, não vou nem falar a palavra, foi bom. Uma pessoa que escuta os outros, entendeu? E ela sabe que você é um bom conselheiro. Mesmo que você não abra a boca para falar nada, mas ela vai chegar em você, né? Os médiuns, geralmente, eles são bons conselheiros, eles têm o dom da palavra. Isso se chama psicofonia, mediunidade de psicofonia. Quando você vai falar com o próximo e encosta algum espírito em você e ele aproveita da sua garganta, das suas cordas vocais para passar uma mensagem. Ou então o médium intuitivo, né, que tem aquele espírito que ele vai intuindo o médium e o médium vai falando, vai dando o conselho. Geralmente são pessoas que têm o dom da cura pela palavra, então são médiuns de intuição, são médiuns de psicofonia, tá certo? O médium, ele é muito criativo, a mente do médium, ela não para, né? Então, geralmente os médiuns têm dom para as artes, eles são ótimos artistas, eles são ótimos fotógrafos, eles são ótimos jornalistas, eles são ótimos músicos, entendeu? Eles são ótimos comunicadores e se dão muito bem na área de vendas, né? Então, por exemplo, se ele tiver que fazer uma palestra, ele está lá no meio da palestra, ele esqueceu o que ele tem que falar, ele vai improvisar. Por quê? Porque ele tem aquele dom da criatividade, ele se sai bem, ele se comunica bem com as outras pessoas, né? Então, a mente do médium é uma mente que não para. Aliás, de ninguém para, mas vamos dizer que a mente do médium é um pouco mais acelerada nesse aspecto. O médium, ele absorve o problema dos outros, isso é uma característica muito ruim, tá? Por quê? Porque ele pega o problema do outro para ele, isso é péssimo. Porque cada vez que você pega o problema do outro para você, além de você estar com o teu problema, você está com o problema do outro. E você começa a ficar perturbado, você começa a ficar desequilibrado, né? Os seus chakras começam a ficar desalinhados, tua mente já não sabe mais o que ela vai pensar. Então, você tem que saber separar. É muito comum pessoas com problemas procurarem os médiuns. Então, o médium tem que estabelecer uma barreira. Daqui
para cá é o problema do outro, daqui para cá é o meu problema. Eu não posso deixar o problema do outro passar essa barreira, senão você não tem vida própria, tá certo? Já dizia o falecido Gasparetto, né, que ele trabalhava lá com Calunga, aquele espírito Calunga, ele falava, cada vez que você se mete no problema do outro, o problema do outro se torna um problema teu. Cada vez que você se mete no karma do outro, o karma do outro vira um karma teu. Então, se você não quiser que o karma do outro vire um karma teu, você automaticamente separe o joio do trigo para você não ter problemas, tá certo? O médium, ele tem uma sensibilidade mais aflorada, tá? Ele se emociona muito facilmente. Qualquer coisa que você vai contar para o médium, dependendo do médium, ele sente e chora. Você faz uma homenagem, ele sente e chora. Você dá uma bronca, ele sente e chora. Ele tem uma sensibilidade. Às vezes tem algum espírito que está próximo dele e ele começa a chorar, ele começa a ficar desequilibrado, ele não está entendendo o que está acontecendo. É por conta da mediunidade dele e mais aquele espírito, aquele encosto. Então ele tem que sempre estar se policiando. Eu mesma sou uma pessoa que assisto aquelas novelas lá novela mexicana que passa na televisão, dependendo da cena, eu começo a chorar também. Eu vejo uns quadros, começo a chorar. Por quê? Porque é normal, entendeu? Novela foi foda, né? Essa foi a melhor. Mas é verdade, é a pura verdade. Entendeu? O médium, ele se sensibiliza muito, né? Vê uma criança caída, ele já quer levar a criança para casa dele. Alguém tá dando uma bronca numa criança que tá fazendo bem, ele já quer pegar a criança e levar para casa dele. Tem algum velhinho atravessando a rua, ele já para de fazer o que ele tá fazendo para ajudar o velho. Ele tem uma sensibilidade mais aflorada. Isso é muito legal, isso é muito bacana, tá certo? Médiums pegam um encosto muito fácil, tá? Médiums pegam um encosto muito fácil. Principalmente você, ó, aí, ó, que é do candomblé, que tem santo feito, que não se cuida, você que é de Inhaçã, você que é de Obaluaê, entendeu? Você pega encosto muito fácil, tem que estar sempre vigiando, tem que estar sempre em contato aí com teu pai de santo, tua mãe de santo, tomando teus ebós, tomando teus boris, com as suas obrigações em dia, para evitar. E você que não é do candomblé, você que é da Umbanda, você que é do kardecismo, você que é evangélico, também é a mesma coisa. Tem que sempre estar em contato com a natureza, ter cristais, incensos, né? Tá fazendo suas orações, tá em contato com a natureza. Uma coisa muito bacana é você estar sempre com os pés no chão, para você aterrar aquele tipo de energia, né? Devolver para a terra aquele tipo de energia. Mas você tem que estar sempre vigiando. Então o médium, ele pega muito encosto fácil. E a última característica, quando a vida do médium vai mal, né? Ele fica muito mal no dinheiro, ele fica muito mal no amor, ele fica muito mal na saúde. Isso daí, para quem é do candomblé, para quem é da Umbanda, você já pode saber que Exu chama de sua atenção. Isso daí já é cobrança de Exu na tua vida. Quando fecha os caminhos no amor, quando fecha os caminhos na saúde e quando fecha os caminhos no dinheiro, minha filha, corre porque o caldeirão sem fundo tá pegando fogo aí e você não tá sabendo. Até vou contar um caso aqui bem rapidão. Uma vez antes de eu ser feita no santo, antes de eu ter uma casa de axé, eu era uma pessoa que vivia vagando, parecia uma alma penada. Onde tinha um atabaque, eu entrava, ia lá e ficava. Só que eu já tinha minha mediunidade desenvolvida, porque eu já tinha passado pelo kardecismo, já vim de uma família de santo, entendeu? Mas eu não tinha disciplina. Uma vez uma preta velha falou pra mim, se você não vier pelo amor, você vai vir pela dor, e pela dor é pior. Falei, mano, essa preta velha tá querendo me botar medo. O que aconteceu? Tomei uma surra do Exu, fui parar no hospital do Campo Limpo, aqui em São Paulo, na Zona Sul, um hospital grandão. Passei um domingo inteiro lá. Detalhe, eu nasci num domingo, tá? O dia que eu nasci foi num domingo. Foi num domingo, eu tava lá, passei um domingo inteiro, toda cagada, toda mijada, vomitando de 2 em 2 minutos. Não podia tomar uma água que vomitava e tomando surra do Exu. Exu rindo na minha orelha e falando, eu vou te botar de joelho. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu tô ficando biruta, eu tô ficando louca, né? Aí passei lá no médico, o médico olhou pra minha cara e falou, você não tem nada. Eu falei, pronto, piorou. Eu toda desse jeito descabelada, tinha o cabelo ainda comprido, toda descabelada. Aí o que aconteceu? Fui parar na casa de santo do meu pai de santo, cheguei lá, joguei búzios, fiz o presente pro Exu, acalmei o menino, fiz o ebó, o bori, fiz o santo e a vida caminhou.
Então é desse jeito que a vida funciona. Aí vocês falam para mim, mas Andréia, o que a gente deve fazer quando a gente sabe que a gente é médium e não sabe assim, não sabe o que faz? Então essas características eu vou trazer num próximo vídeo. O que você deve fazer com relação à questão da sua mediunidade, como fazer para você desenvolver tua mediunidade, como fazer para você se dar melhor, porque a mediunidade não é um castigo. A mediunidade é um dom divino, é um dom que o universo te dá, é um dom que Deus te dá, é um dom que os orixás, as entidades de luz te dão, para que você consiga trabalhar como ser humano, para você se melhorar e você ajudar outras pessoas a se melhorarem. Mas existem algumas coisas básicas que você deve fazer. Primeiro, entender que você não é super-herói, tá? Para você querer resolver os problemas da sua vida sozinho. Procure uma ajuda. Segundo, não fique pensando que isso é coisa da tua cabeça, que você tá biruta, que você tá doidão, porque não é. A mediunidade é uma faculdade inerente do ser humano, comum a todos os seres humanos, no qual alguns precisam desenvolver e alguns não. Terceiro, o médium tem que estudar. Leia o Livro dos Espíritos, leia o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Ah, mas eu não sou kardecista, mas leia. Lá você vai entender direitinho o que é mediunidade, qual a classificação da mediunidade, né? Quais os tipos de mediunidade, o que são espíritos, o que a mediunidade vai causar na tua vida, qual a classificação dos espíritos, espíritos bons, espíritos zombeteiros, espíritos sofredores, entre tantos outros. Tem que estudar. Médium que não estuda, pai de santo, passa a perna mesmo, porque vê que o médium está na tiriça, vê que o médium está na preguiça, aí depois vem aqui e fala para mim, ai Andréia, estava numa casa de santo, pai de santo me passou a perna. Não passou a perna não, você que deixou ele passar a perna, entendeu? Pai de santo, padre, pastor, qualquer um que seja, porque a mediunidade, ela tá em todos os lugares, tá certo? E você parar de absorver o problema dos outros, tá certo? Você tem que parar de absorver o problema dos outros e procurar um centro para você trabalhar. Ou você procura um centro, ou você procura uma religião que trate de espiritualidade, uma religião de fundo espiritualista, tá certo? Peraí que eu já volto, que vai acabar, vai dar meia hora aqui, já volto, peraí. Então, conforme eu estava falando, galera, vocês têm que procurar um centro, tem que procurar aí um lugar para trabalhar, tá certo? Uma religião aí que tem um fundo espiritualista para você desenvolver sua mediunidade. Não adianta você estar enfiado na igreja e você saber que você é médium e você tem que desenvolver tua mediunidade e a igreja não conseguir suprir as suas necessidades. Não estou falando bem nem mal da igreja, entendeu? Só que existem coisas que a igreja pode suprir e tem coisas que não. E aí eu falo, cada um no seu quadrado. Se você quer continuar sofrendo, se você quer continuar tampando o sol com a peneira, aí você fica onde você tá. Você faz cara de paisagem, fica de boa, não vai em lugar nenhum. Continua na igreja, passando o que você está passando, ou procure estudar, entender o que é mediunidade e desenvolver a sua mediunidade. Andréia, o que pode causar a mediunidade não desenvolvida, né? Quando o médium ele é rebelde, quando ele se recusa a trabalhar a mediunidade dele. O que acontece é o seguinte, quando você tem o chamado para desenvolver a tua mediunidade, você não desenvolve, médium parado é médium fadado ao fracasso, tá bom? Médium parado é médium fadado ao fracasso, porque é uma pessoa que vai ter características de bipolaridade, é uma pessoa que vai ficar sem amigos e sem família, porque começa a ficar com um humor insuportável, as pessoas não conseguem ficar perto dele, começa a ficar paranoico, muitas vezes ele acaba desenvolvendo doenças psicológicas e até alguns acabam beirando a esquizofrenia. Muitos médiuns que você vê aí tá jogado no meio da rua, é morador em situação de rua, então você fala assim, poxa vida, mas o que está acontecendo com o médium? É por causa que ele se recusa a trabalhar a mediunidade dele, entendeu? Então médium parado é médium perturbado. Pratique muito esporte, tenha uma alimentação saudável, procure frequentar lugares e ambientes, e tenha amizade com pessoas bacanas, pessoas legais e se policie. Aí eu vou falar uma frase lá que está escrito até na Bíblia, né? Orai e vigiai, que é aquela coisa, você ora para os deuses e você vigia as suas atitudes e os lugares que você frequenta, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu vou fazer a segunda parte desse vídeo. Prometi que não ia ficar tão longo, ficou um pouquinho longo, mas eu vou fazer a segunda parte falando sobre como se cuidar com relação à questão da mediunidade, tá certo?
Um beijo muito especial para todos vocês. Eu quero deixar um beijo bem especial aí para Luciana, tá certo? A Luciana que faz eventos aí, conheci ela lá no shopping Itaquera. Quero deixar um beijo muito grande para ela. Trabalha com eventos e tal. Eu vou deixar o telefone da Luciana aqui embaixo na descrição. Quem quiser fazer eventos, festa de casamento, quem quiser fazer batizado, quem quiser fazer festa de aniversário, ela é uma pessoa que ela leva toda a decoração, ela leva toda a equipe dela para montar a sua festa e ela tem um preço bem bacana e bem legal. E é uma pessoa joia, 100% da minha confiança. Então vou deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, o telefone dela e o contato dela e o nome dela inteirinho, tá certo? Que é uma pessoa muito joia, muito bacana. Eita, Andréa, bacana e que tá precisando aí de uma ajuda, tá certo? Uma forcinha aí pra nossa amiga Luciana. E você que assistiu esse vídeo até o final, que gostou, não esqueça, deixa aí o seu joinha, se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu comentário aqui embaixo, se você é médium, se você não é, deixa aqui o comentário, mostra aí pra gente alguma situação que você já passou, a gente vai adorar interagir com você e eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá certo? Um beijo grande no coração de todos vocês, que Santa Sara ilumine e abençoe grandemente, um excelente 2020 para todos vocês. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2020, mas pode aguardar que virão muitos outros aí pra gente. Beijo grande a todos vocês e axé pra nós. Axé.